Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. O nosso Inspira de hoje, a gente dá sequência à passagem da cura do servo do centurião. Pra gente aqui, sob a visão de Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Mas hoje a gente vai falar sobre o versículo 9. E eu vou tomar uma partezinha do versículo 8 só pra gente não perder a sequência de raciocínio aqui. Antes, só contar brevemente a história para a gente compreender bastante o cenário aqui. O centurião tinha um dos servos que ele mais estimava, bastante adoentado, quase à beira da morte. Ele pede a alguns de seus conhecidos que façam contato com Jesus e peçam a ele que venham, que Jesus venha acudir, que é alguém por quem ele tem grande estima. No meio do caminho, Jesus recebe outros amigos do centurião dizendo que ele sabe que ele não é digno de receber Jesus na casa dele, e também sabe que ele não é digno de ir até Jesus, mas que ele sabe também, porque ele é uma autoridade de importância para a sociedade da época, que quando ele diz aos seus soldados, aí eu vou ler a frase aqui, quando eu digo aos meus soldados, vai, ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ou seja, ele está dizendo que ele entende a autoridade. E quando uma autoridade comanda, comandado está. O comando está dado. Aí aqui para o nosso versículo de hoje, a gente vai falar sobre o versículo 9. Vamos à leitura. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quero te convidar para refletir comigo. Eu sei que vocês vão dizer, nossa, mas que papo de doida. Mas só me acompanha que você vai ver que faz sentido. Esse centurião, desde lá do primeiro Inspira falando dessa passagem, a gente fala disso. Como esse centurião tem coisa a nos ensinar. Enquanto comportamento de ordem das coisas. Como ele entende a ordem das coisas. Aqui eu quero te convidar hoje para um papo bem papo de gente grande. Vamos lá. A gente tende a achar que a fé é uma coisa só da emoção, só do sentir. E aí a gente se afasta do racional, do mental, da inteligência. A gente começa a achar que a graça divina é aquela barganha que a gente ganha de Deus, do Cristo, de tudo que é sagrado para nós, seja lá qual é o teu sagrado. Isso serve também para você que frequenta um terreiro, para você que frequenta, sei lá, um centro, qualquer coisa que você frequente. Aí a gente tem visões, às vezes, muito imaturas da fé. Porque a gente entende a fé como esse apelo. A gente não sai desse lugar de pedinte, de mendigo. Em algum momento, de verdade, vocês já pararam para pensar na altivez do Cristo? Que homem digno ele era? Que homem extraordinário ele era? É possível uma pessoa ser digna sem ser altiva, minha gente? E da onde é que a gente herdou essa visão maldita dessa fé de mendigo, de pedinte que a gente tem, de mulambento que a gente tem? Da onde é que a gente herdou essa fé? Ou esse conceito de fé? Se Jesus, toda vez que ele fazia um milagre, ele dizia, vá e não peques mais. Eu já falei isso em outro Inspira. Será que ele não está nos convidando? O que você acha? Ele não está nos convidando, como quem diz, quase batendo no nosso ombrinho e dizendo, vai lá, te ajudei dessa vez, mas vê direito o que você faz aí, não pisa na bola de novo? Você aprendeu com tudo isso? A gente passa pelas, como eu ouço um amigo muito querido dizer, as bagaceiras. A gente passa pelas bagaceiras na nossa vida. Quando a gente sai daquilo, é quase como se a gente estivesse escapulindo, né? Aquela safadeza de humano. Mas a gente para pensar, caramba, o que eu aprendi com tudo isso? De que maneira tudo isso me transformou, tá me transformando? A gente para pensar sobre isso. Quando esse centurião fala para ele que entende como as coisas são, ele não está basicamente falando sobre a ordem das coisas. Então vamos estabelecer a partir de agora a ordem das coisas na nossa vida. Tudo aquilo que você pede para Jesus, que ele já, se ele fosse humano, como a gente, ele já estava lá revirando os olhinhos. Ai meu Deus, lá vem ela com isso de novo, lá vem ele de novo com isso. Lá vem ele reclamar dos coleguinhas do trabalho. Lá vem ela reclamar do marido, da sogra, dos filhos, dos problemas que ela tem. Lá vem ela. Mas se a gente
vier para o lugar responsável, no esforço de compreensão, como a gente conversou no último Inspira, o esforço de compreender a ordem da vida, ou vocês acham que Jesus chegou aqui, foi sendo direcionado, feito a turba, feito um estouro de boiada? Vocês acham mesmo que ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo em cada minuto que ele perambulou pela terra? Que ele não tinha estratégia, que ele não tinha uma visão inteligente de fazer as coisas, que ele não era um homem sagaz, inteligentíssimo. Quantas vezes tentaram apanhar ele nas presepadas que os fariseus arrumavam? Os sacerdotes arrumavam? Quantas vezes? De quantas maneiras ele deve ter sido descredibilizado, questionado? E tiveram que arrumar, foi uma baita de uma bagunça para conseguir pegar ele, porque não conseguiram, e foi de maneira desumana, injusta, horrorosa, porque ele era inteligentíssimo. Vamos trazer esse Jesus pra gente? Vamos fazer um esforço de incorporarmos esse Jesus pra gente? Esse Jesus amoroso, afetuoso, que aceita a gente do jeito que a gente é. Ele não quer saber quem a gente beija na boca, o que a gente anda. Tudo isso daí é coisa do Velho Testamento, que esse povo anda vendendo por aí para te controlar, para inventar miscelânea para você. Isso é falácia. Jesus não questionou ninguém, ele não queria saber das nossas aptidões, dos nossos direcionamentos. Ele queria saber do nosso coração, do nosso esforço e nos tornarmos. Eu não sei se aqui é melhores, né? Porque ali ele estava diante de uma sociedade tão carente de tudo, ele era tão cheio de amor, que eu acho que a impressão que a gente tem quando assiste, quando lê, né? Quando faz o exercício livre, poderoso de criatividade nas escrituras dele, a gente no Evangelho Novo, ele era um homem extraordinário. Ele bebia com seus, ele dançava com seus. Porque se você acha, você não sabe, te convido para ler o Evangelho todo. Tinha inclusive parte da sociedade ali que no começo chamava ele de bêbado. Porque sim, ele dançava com seus, ele era alegre. Ele era firme quando ele tinha que ser firme. Imagine ele rodeado daqueles discípulos. Se lá não tinha também. Imagina você dentro do seu trabalho. Você não tem um coleguinha que você não pode piscar que ele puxa o seu tapete? Você não tem a outra coleguinha que você tem que cuidar com o que você fala, porque senão vira uma confusão, ela inventa uma fofoca. Ela já inventa sem você falar, imagina se você falar. Você não tem um chefe doido que descarrega todos os traumas, todo o azedume dele sobre você? Vocês acham que Jesus estava cercado de quê, minha gente? Eu não tenho grandes visões, não tenho, porque eu não tenho nem inteligência para alcançar o que ele fazia. Mas eu fui criada livre e inteligente. E quando eu leio a passagem dele, eu me entrego como uma criança. Eu faço um exercício de criatividade como uma criança. Eu me permito sentir, imaginar. Eu vejo ele sorrindo. Eu vejo quando ele chorou com Lázaro. Para mim tudo é lindo. Faz esse exercício. Que não seja lá o preletor no teu centro, o pastor, o dono de Jesus. Ninguém é dono de Jesus. Jesus veio para o mundo. Ele veio para nós. Não há intermediário. Quando a gente começa a entender a ordem das coisas, quem ele foi, a grandeza dele, a lindeza dele, o esplendor, ele era extraordinário. Ele era humano e era divino e era sagrado. E é por isso que ele era maravilhoso. Quando o centurião fala, eu digo ao meu soldado, vá e ele vai. Faz e ele faz. Vem e ele vem. Ele está nos dando uma aula. Que Jesus está no comando de tudo e que nós precisamos sair do lugar de miserê, de pedintes, de mendigos. A gente precisa olhar a nossa vida como Ele quer que a gente se olhe. Não tem uma passagem lindíssima que ele fala, vós sois deuses. Aí mais pra frente ele diz, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Eu não me sinto nem muito longe de ser capaz de fazer o que ele faz. Agora, eu posso me sentir muito digna do amor dele, da presença dele, quando eu faço o melhor que eu posso. E todas essas reflexões que a gente está te propondo aqui, está te auxiliando de alguma maneira? Está contribuindo de alguma maneira? Está colaborando para o teu dia ser melhor, para você refletir diferente?
A gente fica muito grato pela tua companhia, pela tua presença aqui. E antes de dar sequência, quero te pedir para dar o seu like, se inscrever, clicar no sininho para receber notificação de conteúdo, compartilhar com quem você conhece que curte e gosta desses assuntos, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Nossa, mas você fez aquele negócio, ramelou, hein? Nossa, mas você ramelou, ficou esquisito. Foi, mas foi uma merda. Mas era o que eu podia naquele momento. E ele sabe o que vai no meu coração, não foi de propósito, não foi com má índole, não foi de má fé. Ele sabe. E eu me desculpo por aquilo, eu me corrijo por aquilo. E se nada disso é possível, eu faço um esforço enorme, gigantesco, para nunca mais fazer aquilo com ninguém. Então, para esse Inspira de hoje, eu quero te trazer essa reflexão. Vamos aprender a ser racionais, criativos, libertos, alegres na leitura do Evangelho. Vamos nos permitir entender de um jeito diferente a ordem das coisas. Se você deseja muito algo, se esforce na direção daquilo, faça por merecer aquilo, mas sabendo também que ele é grande e poderoso, e se ele disser isso, venha até ela ou até ele, virá. Isso se afaste, isso está incluindo aqui os embustes também na vida, tá? Se afaste, também vai se afastar, porque assim ele está ordenando. E quando você passa por essas situações e você olha para trás, você fala, mas tinha uma baita de uma estratégia em tudo isso. Mesmo que naquele momento eu não fui capaz de compreender. Então vamos sair desse lugar de pedinte. Vamos agir com a dignidade do centurião. E o senhor daí, de onde o senhor estiver, diga uma única palavra. Mas ele estava lá cuidando, destinando afeto e zelo por esse servo. Ele fazia aquilo que ele achava que ele podia fazer, que ele devia fazer. E com Cristo está todo o poder. Ele sabe o que ele pode fazer. O nosso poder é o poder do melhor esforço todos os dias. Esse é o nosso poder, é o nosso maior poder, é o nosso melhor poder. É agir no nosso melhor esforço todos os dias. Isso é compreensão do movimento da vida. E a grandiosa obra do Cristo não tem mais tempo para a gente ficar se comportando feito pedinte, feito mimizento, feito a criança birrenta, marrenta. Não é? As coisas não saem do seu agrado, você joga a Bíblia para lá, deixa ela pegando pó lá no canto. Ai não, porque aí já não sei mais se acredito. É porque as coisas não foram do seu gosto, no seu tempo, do jeitinho que você queria, né? Porque a gente pede as coisas para Jesus, a gente quer dar receita ainda para ele de como a gente quer. Que a gente é que sabe, ele não sabe de nada. Não é assim? A espiritualidade não sabe, a gente é que sabe. Não é assim? É assim, eu sei, você também sabe que é assim, porque eu também faço isso. Se a gente não vigia, a gente faz. Não é? Hoje eu vou te deixar com essa reflexão e te convido agora para a nossa conexão com Jesus. Vamos lá? Do teu jeito, no seu momento, como é possível para você. Inspira profundamente. Traz mais de Deus para dentro de você. Expira vagarosamente. Entrega de você para o mundo. Nós nos apresentamos a Jesus. E hoje queremos solicitar que nos conceda dentro de nossas possibilidades clareza e compreensão. Nós queremos aprender sobre a ordem das coisas espirituais. Nós desejamos aprender a desenvolver compreensão daquilo que não vimos na vida e que ainda assim está poderosamente atuando. Nós sabemos que tudo no mundo é eficiente, é ordenado, é prático, é belo e harmonioso. E te pedimos, Jesus, que nos alcance
com a tua imensa luz e amor, para que sejamos capazes de desenvolver compreensão para tudo isso. A beleza, a ordem, a harmonia, o lugar certo de todas as coisas. Só assim seremos capazes de desenvolver serenidade interna, porque o Senhor está no comando de tudo. E a nós nos cabe apenas o melhor esforço cotidiano. E nós sabemos que assim é se decidirmos, e assim será se permitirmos. Nos vemos no próximo Inspira.